Estamos de volta agora para falar um assunto muito sério sobre bullying. Hoje é um dia para se falar de bullying, tratar sobre esse assunto, mas esse assunto não tem que ser tratado só hoje, sim todos os dias. Mas antes, olha, roda esse vídeo aqui, que não tem nada a ver com bullying, mas eu encontrei este garoto fofo, ele me encontrou no shopping, me parou, disse que me assiste todos os dias. Peterson, olha ali. Estou aqui passeando no Balneário Shopping, o Peterson veio falar comigo, me assiste todos os dias. Gosta, Peterson? É? Você se diverte comigo, né? Hã? Sim. Bastante? Vai um dia lá no meu programa? Vou ter aí, tá? Vai? Leva lá? Então tá. Obrigada, viu? Pai Rony, a mãe Aline, obrigada pelo carinho. Traz o Peterson um dia aqui, tá bom? Tô esperando vocês. Vamos lá. Paula, diretora-geral do ensino da Secretaria ali de Camboriú. A Andressa, não, é a Lise. Isso. E a Raquel. Não. Andressa. É Paula, Andressa e Lise. Agora acertei. É que a Raquel ia vir, né, Raquel? E não veio, Raquel. Aqui no meu roteiro, tu tá aqui, Raquel. Raquel Ismanioto, que diz que é a mesma família Ismânia, tá? Temos que conversar sobre isso. Mas, enfim. A Paula, diretora-geral de ensino da Secretaria de Educação. A Andressa, responsável pelo Centro Multidisciplinar. E a Lise, psicóloga. Psicóloga. Vamos lá, então. Vamos falar da questão ambiente escolar. O bullying é muito presente na vida escolar, na comunidade escolar? Acaba sendo muito presente porque é o local onde as crianças, os estudantes começam a ter o seu primeiro convívio social mesmo, né? Então, dentro do ambiente escolar é natural que ocorram os atritos entre as crianças de diferentes formatos de família, diferentes conceitos, eles se juntam ali e acaba tendo um atrito, e tem que ter toda essa mediação, né? Tá, mas atrito é uma coisa, né? Bullying é outra. A psicóloga Isso. É psicóloga. A psicóloga. Não Sim. é? O bullying é um comportamento agressivo, né? Um comportamento ofensivo, que se repete. Para configurar o bullying tem que ser repetitivo, né? Esse ataque, vamos dizer assim, entre as crianças ou entre os adolescentes tem que estar presente com frequência, né? E normalmente ele é para aquele que é mais vulnerável. Vulnerável, assim, no sentido de não conseguir se defender. Então, ali, aquela criança ou aquele adolescente que não consegue se defender rapidamente, já começa a configurar a repetição do comportamento, né? Agora, Lise, em que fase da infância ou da adolescência ou pré-adolescência, em que momento vira essa chavinha na cabecinha deles que eles perdem a inocência e partem para essa maldade? O que acontece? Hoje está cada vez mais cedo, né? Principalmente na pré-adolescência, né? A gente já presencia entre crianças, né? Não a pré-adolescência é definida com que idade? A partir dos 12 anos, né? Tá. É criança até os 11 anos, 12 anos incompletos, né? Depois, 12 anos já começa a adolescência, segundo o ECA, né? Sim. Que a gente nota que a adolescência ela está começando mais cedo e está terminando mais tarde também. Ah, é? Sim, já tem estudos que falam que a adolescência hoje pode ir até os 25 anos. Ah, pelo amor do pai, né? É verdade. Ah, para, né? Adolescência até os 25 anos? Ô, gente, com 25 ela já era mãe, não, né? É que tem uma explicação científica para outra. Ah, tu vai me falar sobre isso. Como assim, gente? Adolescência terminar com 25 Vai precisar de um anos? programa só para isso, né, Liz? Pra trazer. Sim, porque tem, né, aquela formação completa do córtex pré-frontal, né, aí que a moral está toda constituída. Mas assim, a gente sabe que tem comportamento... A vida real não é assim, não. Né? No papel pode ser, mas na vida real... Não. Entendi. E a Andressa, responsável pelo Centro Multidisciplinar da Secretaria de Educação de Camboriú, me diga uma coisa. Como é que esse assunto é tratado? De que forma? Porque tem quem sofre, mas se alguém sofre bullying é porque alguém pratica bullying. Na verdade, nós temos que ter um olhar muito mais para quem faz um bullying, né? É. Porque muitas vezes aquela criança, quando ela está praticando bullying, ela está gritando.
gritando às vezes por socorro. Alguma coisa está acontecendo também ali. Então, a gente sempre tem, no nosso centro multidisciplinar, no SEMEC, nós temos uma equipe de psicólogos já preparadas para fazer uma escuta especializada quando a gente percebe, quando há evidências do bullying na escola, geralmente as diretoras que entram em contato com a gente, para estar trabalhando com essa turma, para saber qual é realmente a causa desse bullying. Porque muitas vezes a gente tem que ter um olhar também para esse agressor. Por que isso está ocorrendo? Da onde que está vindo isso? O porquê? Porque muitas vezes ele também é uma vítima e ele está só multiplicando o que ele está vivenciando em outro local. E vocês conseguem identificar isso na escola? Sim. Quem pratica o bullying? Sim. Sim. Às vezes é um Na comportamento de defesa, né? Algum comportamento de defesa, aquele que está praticando ou já sofreu também em algum momento ou não quer ser a vítima e então usa-se disso para tá praticando com alguém que ele acha que seja mais vulnerável ou que não vai ter uma reação. Olha, esse assunto é tão sério, né? Tão complicado, porque vocês vivem na comunidade escolar, mas eu acho que isso sai das paredes da escola, né? Sim. Em casa, esse assunto eu acho que deve ser falado, conversado. Na verdade, precisa ser incorporado, né? Precisa ser incorporado em todos os ambientes, né? Sim, a gente precisa... muitas vezes é assim mesmo. Desculpa, Paula, te cortei. Não, pode continuar. Porque é um comportamento, muitas vezes é um comportamento que os próprios adultos e os próprios familiares fazem com os filhos. Aquela repetição, né? Porque o bullying ele pode ser uma agressão física, verbal, social, cultural, né? Pode envolver racismo, pode envolver etarismo, pode envolver várias coisas. Então, muitas vezes, aquele comportamento já é normalizado em casa e assim começa a se reproduzir na escola, né? Então, para ele é normal. Pode ser que ele Não é uma agressão. Pode ser que sim, né? Mas também. ele vê aquilo como uma agressão. Ele vê como uma agressão, ele mas vê... como algo que seja normal de ser praticado. Os pré-adolescentes falam muito sobre, não, a gente não está fazendo bullying, a gente está zoando o fulano. Isso. Né? Agora, quais são os sinais, né, comportamentais de quem sofre bullying? Ah, sim. São vários sinais, né, que a criança ou adolescente pode apresentar. Sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, né, uma tristeza persistente, o isolamento social, não querer mais ir na escola, alterações no sono, alteração no apetite. São muitas coisas assim que a criança ou adolescente pode estar apresentando, né? Então tem que ficar bem... sim, a dificuldade... Né? Não seria assim uma dificuldade de aprendizagem, mas uma queda no desempenho escolar, inclusive, né? Ele pode baixar as notas, pode ser uma criança ou um adolescente que sempre aprendeu bem, que não tinha nenhum problema de aprendizagem e pode ter uma queda no desempenho escolar, porque não consegue mais estudar, não consegue se concentrar, não está dormindo bem, né? E até coisas mais graves, né? Pensamentos autodestrutivos ou heterodestrutivos, que é o que a gente tem presenciado, sim. Aí, a Andressa, ela é responsável pelo centro multidisciplinar, né? Esse aluno, essa família, algum trabalho é realizado no município? Sim, na verdade a gente tem uma série de trabalhos que a gente realiza tanto com toda a comunidade escolar, não só com o agressor e não só com quem é agredido também, porque assim a gente trabalha geralmente com toda a turma quando acaba acontecendo. Então depois que a gente faz toda uma escuta dessa criança ou desse estudante para verificar o que aconteceu, qual a razão, a gente começa a fazer um trabalho dentro das unidades escolares. A gente faz de prevenção, de promoção também da questão do bullying. E daí, quando já se avança um pouquinho mais, daí a gente muitas vezes precisa também de estar encaminhando, de estar fazendo terapia, mas a gente faz todo um trabalho constante. E também nós temos a justiça restaurativa, que nós estamos fazendo Justiça restaurativa. Constantemente dentro das nossas escolas, né? Isso já partiu de outros anos, que é uma questão de promoção mesmo, de prevenção da questão do bullying escolar, né? Como é que é isso? A justiça restaurativa, ela é a conciliação, é o diálogo, é a escuta ativa. A gente trabalha com a questão da escuta ativa, onde as pessoas que estão no círculo, eles aprendem a ouvir
uns aos outros e ouvir mesmo, sabe? É um momento de escuta, a escuta mesmo ela acontecendo. E é um trabalho que a gente já faz começou em junho de 2023. Fomos instigados pela promotora, a doutora Carolina Zonta, que é a promotora da comarca ali de Camboriú, e na época a nossa juíza, a doutora Karina. Então, eles trouxeram a proposta, foi abraçado pela secretaria, a gente começou uma formação, nós fizemos uma formação como conciliadores, como facilitadores da justiça restaurativa. A secretária Karen, quando entrou, ela assumiu e fez a formação de mais uma turma. Então, hoje nós temos 50 facilitadores formados dentro do município de Camboriú, que estão entre os gestores, né, das unidades de ensino e que trabalham dentro dessa metodologia da justiça restaurativa. Tá, vocês duas estão na ponta ali na escola, né, na comunidade escolar. Ela trabalha essa parte da psicologia, de entender e de auxiliar, eu acho que é essa mudança de comportamento. Vocês percebem, ou como que chega a denúncia, como que chega isso para vocês? Aqui na sala tal, sei lá, o aluno X, Y está sofrendo bullying, quem está fazendo é tal. Depois de passar pelas equipes, pela psicóloga, atividades multidisciplinar, tal, há uma mudança de comportamento? Então, ou há uma resistência? Eu acho que há, sim, uma mudança de comportamento. Sempre há. Muitos a gente chama de círculos de construção de paz nas escolas, né? São rodas, né, que se formam, a gente leva um roteiro para trabalhar aquele tema em específico, quando é um pedido da escola, e muitas vezes, através do círculo, que é feito até com outro motivo, na escola vem a questão do bullying. Então, aparece alguns relatos de estudantes que pedem para falar conosco após o círculo, não querem falar sobre isso. Aí eles vêm, eles relatam, né? Muitas vezes aí a gente vai lá, faz a escuta ativa, porque não era a gente que estava fazendo o círculo, são 50 e poucos facilitadores. Os facilitadores encaminham para o psicólogo do SEMEC, o SEMEC vai lá, faz a escuta desse adolescente normalmente, e muitas vezes encaminha para a saúde, para acompanhamento psicológico. Mais na rede daí. É importante, assim, que a temática, ela faça parte mesmo da rotina escolar, né, da comunidade escolar, as conversas. O adolescente, a criança, ele se sentir seguro para trazer os relatos. E com os círculos de construção de paz, a gente consegue fazer esse movimento de segurança, porque a horizontalidade, ela existe ali. Já começa que estão todos sentados em círculo. Quando a gente começa, a gente leva um roteiro para dentro da escola para trabalhar diversas temáticas, estamos todos em posições iguais. Então, os estudantes, eles estão no círculo conosco. A gente não vai com uniforme, não vai nada, assim. Então, a horizontalidade ali, ela desarma isso. E por meio da fala, às vezes a fala de um estudante toca o outro. O que o outro traz é a mesma coisa que ele vivencia. Então, ali há o reconhecimento da humanidade que existe em cada um deles. E é onde eles desarmam e eles acabam trazendo. E quando a gente percebe qualquer coisa que possa ser um sinal de bullying, a gente faz as anotações e encaminha para o SEMEC. Então, para a equipe, né? No ano passado, que normalmente a gente costuma falar entre os adolescentes, pré-adolescentes, né, a questão do bullying. Mas no ano passado a gente recebeu assim, uma solicitação para fazer um trabalho sobre bullying numa escola que estava mais generalizado, pegava desde o primeiro, segundo ano, uma escola que tinha muitos estudantes estrangeiros, então estava bem. E esse trabalho a gente fez no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Então, foi com crianças, né? Daí a gente abordar as questões sobre respeito, empatia, desde criança. E foi um trabalho de prevenção mesmo para os anos futuros deles ali. Agora, você falou no início da nossa conversa que os adolescentes e pré-adolescentes, eles falam muito, isso não é bullying, a gente está zoando. E eu acho que a questão é justamente essa. Onde termina a zoação e começa o bullying? Pois é. Qual é a linha divisória? Eu acho que é bem tênue, né? A linha divisória, eu acho que é o limite do outro, né?
fala. A partir do momento que é ofensivo para o outro, não é mais uma zoação, né? Não é brincadeira. Não é uma Se brincadeira. estão todos se divertindo, não é brincadeira. E o A partir do momento que magoou um dos envolvidos, não é mais brincadeira. E a a gente trata repetição, assim. né? A repetição do comportamento é que vai também configurar o bullying. Você pode fazer uma brincadeira e o outro dizer, não, eu não gostei, não quero que você repita. E daí, Mas isso pode abranger um campo muito maior, né? Pode começar com alguns xingamentos, ofensas, de forma verbal, né? Mas pode atingir também ao físico, com chutes, empurrões, pontapés, né? E daí é onde a gente trabalha a questão do fortalecimento mesmo desses estudantes para que eles consigam se posicionar. Estamos numa brincadeira, é uma roda, estamos brincando. Não gostei da forma com que você falou comigo, não faça mais. Ele deu o limite. Se repetiu, é o bullying, não é mais brincadeira. Tem que ser bom para todo mundo, divertido para todo mundo. E ainda a gente nem falou do cyberbullying. Também é o que eu estava pensando agora. Muitas vezes, a maioria das vezes vai progredir, porque eles têm os grupos do WhatsApp, eles têm as redes sociais. Gente, os adolescentes e pré-adolescentes, eles são cruéis. Vamos combinar. Não é? Eu acho que é uma idade que não tem um filtro, né? Não tem. Não tem informação. Estão em formação. Estão em formação do juízo, tudo. da moral e da ética, ainda estão formando. Gente, é incrível. Será que a gente era assim? Provavelmente. Se a gente voltar e pensar, ontem nós fizemos um trabalho com os professores nesse sentido, numa das formações. De pensar, será que a gente era assim? Só que nós não tínhamos a dimensão da internet, né? Isso, porque hoje o que era dentro de um pequeno espaço, hoje tomou uma proporção enorme. Então, quando nós éramos adolescentes, o problema ele acontecia na escola, a gente ia para cá, a gente não tinha mais contato. Agora o problema acontece na escola, continua fomentando porque tem as redes. Então, era numa dimensão diferenciada, mas ele existia, sempre existiu. E nós não tínhamos a coragem de falar sobre isso, né? Nós não falávamos. Jamais. Hoje eles falam mais. Porque tem essa questão de ser aceito, né? A necessidade de ser da aceito. aceitação e tal. E a Lei Felca? A Lei Felca. E aí, ajudou? Estamos agora com o ECA Digital. Foi tem o lançado ECA Digital, essa semana. Que não foi sei promulgado. se vai ter muito efeito, mas enfim. Tá Precisa, bem no início, né? Estamos né? estudando, estamos trabalhando. E aqui a gente precisa trazer a questão da formação para os profissionais também das unidades de ensino. Isso é fundamental. Não tem como eu trabalhar em algo que eu desconheço. Então, eu preciso ter essa formação, esse conhecimento para eu conseguir trabalhar dentro dessas dimensões. Se os pais, mas principalmente no cyberbullying, o ECA Digital acho que vai Vai funcionar funcionar. bem. eu acho que isso vai passar muito pelos pais, sabe? Os pais estarem de olho, porque beleza, é de menor tal, mas pode acessar a conta do pai. Não sei, assim, de forma. Tomara. É muito complicado. E a Lei Felca, de alguma forma, já ajudou? Não mudou nada. No nosso realidade, cotidiano, ainda não. A cara dela foi bem dessa, tipo. Mudou nada na minha vida. Não sentimos ainda no nosso muitas das cotidiano. coisas que vêm de cima para baixo, assim, demora a chegar. Demora a chegar e a ter efeito, né? O efeito mesmo, ele acontece no chão da sala, dentro das escolas, trazendo a família para perto, dialogando com essas famílias, não no sentido de culpabilizar, mas de que estamos aqui dispostos a ajudar. Aprender. Né? Como a Lizzie falou, provavelmente o estudante, a criança que está fazendo bullying, diz mais sobre ela, sobre o que ela está sentindo do que está sendo atingido no momento, né? Então, assim, esse diálogo com a família, ele tem que ser nesse sentido de acolhimento mesmo, porque se a gente for já armado para o julgar, aí a barreira... então, a gente precisa desse diálogo. Meninas, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e desenvolvem. E vamos falar mais sobre isso, tá? Portas abertas aqui. Só Obrigada agradecer, né, a nossa secretária, Obrigada. que possibilitou que nós estivéssemos aqui. Então, agradecer a secretária Karen, Uma querida. Fábio, pelo convite. Estamos abertos à Estamos discussão, aqui à sempre disposição. conversa. E pai e mãe, vamos cuidar, né, dos nossos adolescentes. Tem uma telespectadora que mandou uma imagem, gente, 11h56. Olha lá, Maria Neiva e a Élica. Ô, Élica, Maria Neiva, beijo. Gente, tá terminando muito mais. Daqui a pouco começa o jornal com todas as informações para você. Amanhã, ao vivo, eu estou de volta com muito mais. Beijo, fica com Deus, se cuida.